Olá, bom dia! Que coisa boa poder acordar e ter a alegria de estarmos envolvidos com as coisas do Senhor. Ontem nós falamos sobre as bodas em Caná da Galileia, o momento em que Jesus transformou água em vinho, onde ele se envolvia com pessoas. Hoje vamos falar sobre outro momento especial da vida de Jesus nesta série Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Glórias ao Teu nome porque estamos iniciando este dia estudando a Tua Palavra. Inspira-nos, mostra-nos a Tua vontade, dê-nos lições reais, verdadeiras, diretas da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois que Jesus saiu daquele casamento em Caná, e os casamentos demoravam muitos dias, ele desceu para Cafarnaum e ficou ali não muitos dias com sua mãe e seus discípulos. Quero comentar com você que Jesus, mesmo tendo saído de casa para iniciar o seu ministério, não deixou a sua mãe. A sua mãe continuou morando naquela casa onde ela morava, mas ele ainda era um filho extremoso e bondoso com ela. Agora eu quero comentar uma coisa com você. Estava próxima da Páscoa, momento especial do todo o povo palestino vir se encontrar em Jerusalém. E Jesus também estava entre a multidão. Quando chegaram no templo, Jesus viu uma coisa muito séria ali. E eu queria que você visse isso, está em São João 2, verso 12 a 22. Acompanhe comigo este momento especial. Quando Jesus vem chegando, ele vê uma cena terrível. O sacerdote estava para ler a palavra, só que o barulho dos vendedores, o barulho da quantidade de pessoas, não permitiam que se ouvisse qualquer coisa da palavra de Deus. Mas por quê? Vou te contar um costume terrível que tinha começado a crescer entre os judeus. Havia moeda do templo e também uma outra situação. Os pobrezinhos que traziam a sua oferta tinham que ser examinados pelo sacerdote. E muitos sacerdotes, envolvidos pelo lucro e pela ganância, olhavam o animalzinho e diziam: este não serve, você tem que comprar um animalzinho meu daqui, e o valor é tanto. E os coitadinhos tinham que ter condição porque eles queriam ficar livres de seus pecados e sabiam que só podia acontecer de se livrarem dos pecados deles pelo derramamento de sangue. E então eles sabiam que tinham que comprar um cordeiro. Agora imagine que coisa triste. O barulho de moedas, aquela quantidade de gente pedindo, outros vendendo, outros oferecendo o seu produto dentro do templo, era uma coisa horrorosa. E Jesus ficou ali olhando. De repente, algo tremendo aconteceu e eu quero ler isso para você de maneira tremenda. Ao penetrar Jesus no templo, abrangeu toda a cena. Viu as desonestas transações, viu a aflição do pobre que julgava que, sem derramar sangue, não havia perdão para seus pecados. Viu o pátio exterior de seu templo convertido em lugar de comércio profano. O sagrado recinto transformara-se numa vasta praça de câmbio. Pode imaginar que coisa terrível o que isso causou em Jesus. Cristo viu que era necessário fazer alguma coisa. Numerosas eram as cerimônias exigidas do povo, sem a devida instrução quanto ao sentido da mesma. Agora, veja que interessante, enquanto estava ali em pé, nos degraus do pátio do templo, Cristo abrangeu com penetrante visão a cena que estava perante ele. Seu olhar profético penetra o futuro, vê como os sacerdotes e principais despojavam o necessário do seu direito e proibiam que o evangelho seja pregado ao pobre. Porque ali havia muita gente pobre, sofrida, que não tinha nada, só tinha aquilo para trazer, só tinha aquele pouquinho para trazer. E então Jesus, movido pelo poder do céu, diz que a glória e a majestade do céu apareceu no seu rosto. Aquela aparência grande de Jesus no meio daquelas pessoas, ele então pegou um relho e começou a virar a mesa dos cambistas, moedas caíram para todos os lados. E aquelas pessoas que estavam ali vendendo, trocando a religião de Deus por dinheiro, saíram correndo daquele lugar, uma multidão de pessoas saíram dali e nenhuma ousou voltar atrás para pegar as suas moedas que caíram no chão, visto a majestade de Deus e o poder com que Jesus fez isso. E neste momento, só quem ficou dentro do templo, exclusivamente, os pobres. Esses se aproximaram de Jesus e não tiveram medo dele. Ao se aproximarem de Jesus,
contaram suas dores, seus problemas, suas angústias, seus sofrimentos. E ao contar-lhes, Jesus os abençoava como uma mãe extremosa. Jesus cuidava deles com interesse maior do que uma mãe da terra. Agora imagine que cena. Aí estes homens que tinham saído do templo, corrido com medo de Jesus, então quando passou aquele afã de desespero, voltaram então e perguntaram: com que autoridade fazes isto? Jesus simplesmente respondeu uma frase que eu sei que fica difícil você entender agora, e eles também não entenderam naquela época. Ele disse assim: derrubem este templo e eu reedificarei em 3 dias. Na verdade, Jesus estava falando do templo dele mesmo, e os homens, aqueles homens ímpios que estavam ali, alguns tinham entendido e viraram para Jesus: mas isso aqui foi construído com mais de 40 anos, como é que você vai conseguir derrubar ele e reconstruir em 3 dias? Sabe, irmãos, eu fico pensando o que leva, que triste, né? O que leva a humanidade a ter a coragem de fazer isso, de comercializar as coisas de Deus e depois ainda desafiar o Deus do céu. Irmãos queridos, que isso não aconteça conosco. Que não sejamos assim, que pela graça e poder de Deus, Ele trabalhe em nosso coração, em nossa vida e tenhamos interesse verdadeiro em salvar pessoas, em trazer pessoas para o reino de Deus. É isso que eu quero orar agora com você, pedindo a Deus a bênção dEle, para este momento especial de nossa vida, para que em nós não seja encontrado esse tipo de pecado. Senhor Deus, limpa o templo de nossa alma, lava o nosso coração. Senhor, ajuda-nos a entender que somos o templo de Deus e que Jesus, ao entrar em nós, possa nos lavar e nos limpar e trazer para dentro todas as coisas sagradas, Pai Santo, e que as pessoas que entrarem em contato conosco sintam a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia.